Pessoal, boa noite a todos. Sejam aí todos muito bem-vindos a essa turma presencial. Boa noite a todos que me assistem aí à distância. Muito bom rever aí vários ex-alunos. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Haroldo Nicásio. Nós vamos trabalhar aí o direito civil. Matéria pequenininha, né? Mas é uma matéria, né, turma, que apesar de muito longa, é o nosso dia a dia, então ela não tem lá muita dificuldade, não, né? O primeiro tópico do nosso programa pede que a gente fale sobre a pessoa natural. Pessoa natural quanto à sua personalidade, a sua capacidade, capacidade de direito, capacidade de fato. Bem, vamos aqui então justamente trazer uma definição do que seria chamada pessoa natural, sendo ela a terminologia clássica do direito civil. A pessoa natural é aquela que comumente nós conhecemos como pessoa física, não é? Porém, é o direito público que faz menção à pessoa física, né? Por exemplo, lá no direito tributário, nós falamos do imposto de renda de pessoa física. O direito civil, não, ele prefere a terminologia pessoa natural. Mas, resumindo, nada mais, nada menos, estamos diante de expressões havidas como sinônimas. E para que uma pessoa possa ser havida como tal, receber essa nomenclatura, ela precisa achar-se investida de personalidade civil. A chamada personalidade civil ou personalidade jurídica da pessoa natural. E aí muita gente me pergunta, professor, mas a pessoa natural tem personalidade jurídica? Tem. Agora vamos tomar aqui cuidado com a seguinte questão que eu selecionei quando eu preparava essa aula para comentar com vocês. Foi feita a seguinte afirmativa. Em relação à pessoa natural, é correto afirmar que a sua personalidade civil se dá com o nascimento com vida, mas a personalidade jurídica só ocorre com a maioridade ou com a emancipação. Completamente falso. Por quê? Porque personalidade civil e personalidade jurídica, como nítidas expressões sinônimas, têm o seu início consubstanciado a partir do nascimento com vida. O nascimento com vida é que faz dar origem à personalidade civil da pessoa natural. E quando eu me refiro a um nascimento com vida, nós não estamos diante de nenhum pleonasmo. Por quê? Porque nós sabemos que o nascimento é o fenômeno segundo o qual ocorre o desprendimento do feto em relação ao ventre materno, formando dois corpos reais, distintos e autônomos. Mais do que se perquirir se houve nascimento, o artigo 2º do Código Civil exige o quê? Que para que a pessoa natural adquira sua personalidade civil, exige-se nascimento com vida. Logo, quando alguma dúvida pairar acerca desse assunto, ou seja, o nascimento ocorreu, mas eu não detectei qualquer presença de sinal vital, eu terei um grande interesse em pretender distinguir, através de perícia técnica, se aquele que nasceu, mas não nasceu portando sinais vitais, se trata de um natimorto ou de um neomorto. E aí as bancas costumam perguntar, mas qual o interesse prático em se distinguir o natimorto do neomorto, sabendo que ambos encontram-se mortos? Vejam, a figura do natimorto é aquele que já nasceu morto. Ele não chegou a realizar troca oxicarbônica, ele não chegou a respirar. E se ele não respirou, ele não nasceu com vida. Consequentemente, ele não adquiriu personalidade civil. Já o neomorto, ao contrário, é aquele que nasceu, respirou por um segundo sequer que fosse e veio a falecer logo em seguida. E aí costuma-se perguntar, propriamente, de que forma eu poderia fazer essa distinção entre uma figura e outra, já que o primeiro não cumpre o requisito do artigo 2º. Ele não nasceu com vida, ele já nasceu morto. Já o segundo, ele cumpre o requisito, embora morrendo, talvez, um segundo após. Ora, o nosso interesse em distinguir uma figura do outro passa pelo campo da perícia médica, através de um método conhecido como docimasia hidrostática de Galeno. Docimasia hidrostática de Galeno.
Em que consiste esse método pericial? Esse método consiste em pegar o pulmão do periciado, submergi-lo num recipiente com água, para pretender observar qual seria essa consequência. Se ele afundar, é porque ele estava repleto de líquido amniótico e não de ar atmosférico. E aí a perícia consegue constatar. Afundou, eu tenho ali a figura de um natimorto. Ele não nasceu com vida, ele não adquiriu personalidade civil. Mas se o pulmão do periciado boiar, nós precisamos confirmar essa perícia médica através de uma outra prova pericial, a chamada histologia. Por quê? Porque pode ser que, embora tendo ele boiado, ele não boiou por estar repleto necessariamente de ar atmosférico. Às vezes, métodos significativos na ânsia de fazer sobreviver aquele que nasceu, pode ali ter introduzido o quê? Uma ventilação mecânica. E lá ele boiou não por ter ar atmosférico em seu interior, mas sim ventilação mecânica. Aí a histologia serve para afastar um possível falso positivo ocorrido na docimasia hidrostática de Galeno. A histologia consiste em pegar vísceras daquele periciado e, se porventura ele de fato respirou ar atmosférico, várias vísceras, inclusive o fígado, vai trazer propriamente a prova cabal de ter havido nascimento com vida. Agora, por que a gente entra nessa parte aí da biologia para justamente chamar a atenção de vocês para o que as bancas têm solicitado junto a esse tema? Qual a relevância prática de se distinguir o natimorto do neomorto? Qual a relevância de buscar a docimasia hidrostática de Galeno, às vezes corroborada com a histologia? Exatamente, direitos sucessórios. O direito das sucessões está regido pelo princípio de droit de sesine. Abrasileirado, ele é conhecido simplesmente como o princípio da saisine. Presente aonde? Lá na redação do artigo 1784 do Código Civil. Nós sabemos que, aberta a sucessão, imediatamente a herança é transmitida aos herdeiros ou decujos. Nós temos aquilo que a doutrina chama de transmissão ope legis, ou seja, transmissão por ordem da lei. E como essa transmissibilidade se dá de forma automática, ela visa beneficiar quem? Herdeiros, sejam eles legítimos ou sejam eles herdeiros testamentários. Herdeiros legítimos ou herdeiros testamentários. Ora, então vamos lá imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma pessoa, um homem a quem nós vamos chamar de A, casado com sua respectiva esposa, a quem nós vamos chamar de B, estando ela em estado gravídico, aguardando, portanto, a chegada de C. C, em período gestacional, recebe a designação de nascituro, também chamado pelas bancas de concepto ou concepturus. E vejam que o artigo 2º do Código Civil também faz menção a ele ao estabelecer que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Quem é o nascituro foi perguntado a partir de quando ele poderia ser periciado como tal. Vejam, lá na letra A estava assim, o nascituro é assim periciado desde a fecundação. Completamente falso. Nós vamos ter a figura do nascituro a partir daquilo que biologicamente nós chamamos de nidação. E o que é a nidação? Vejam, nos nossos estudos que antecederam a nossa formação jurídica, no campo da biologia, nós estudamos que a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, nós temos aquilo que biologicamente conhecemos como ovo ou zigoto. O zigoto se desloca para se prender ao endométrio, a parede interna do útero. E a partir do momento que o zigoto se prende ao endométrio,
nós temos aquilo que a biologia chama de nidação. É a partir da nidação é que eu consigo buscar propriamente a prova de uma gravidez. Então, na verdade, aquilo que a biologia chama de nidação, a ciência do direito chama de nascituro. Conclusão. Vamos imaginar que A venha a óbito, deixando a viúva esperando um filho seu. Esse filho é, desde então, havido como seu herdeiro? Não. Por quê? Porque ele ainda não é pessoa. Ele ainda não nasceu com vida. Mas ele tem uma expectativa de direitos. Se ao final do término do período gestacional ocorrer nascimento com vida, ele será pessoa. E aí ele terá todos os seus direitos resguardados, inclusive os direitos sucessórios. Por quê? Porque a corrente majoritária frente a esse tema, a corrente que nós vamos defender em concurso público, indica que, do nascimento com vida, além de se atribuir à pessoa natural a aquisição de sua personalidade civil, nós atribuímos também a ela a chamada capacidade de direito. Capacidade de direito, também chamada de capacidade de gozo. Ou seja, ela pode gozar desses direitos, claro, nós vamos ver mais na frente, não pessoalmente, mas por intermédio de representação ou de assistência, enquanto ela não atingir a maioridade ou não se tornar emancipada, desde o seu nascimento com vida. Então, a partir do momento em que A vem a óbito, e vamos imaginar, os pais de A ignoravam o estado gravídico no qual a sua nora se encontrava. Eles, então, requerem abertura de inventário. O que a gente percebe? Percebe B como parte legítima para ingressar com uma ação denominada posse em nome do nascituro. Posse em nome do nascituro. Para isso, ela vai demonstrar estar grávida e vai solicitar o sobrestamento, ou seja, a suspensão do procedimento de inventário, para que se aguarde, então, o término do período gestacional. Se ao final do período de gestação ocorrer nascimento com vida, o que a gente vai perceber? Que diante do direito sucessório, a classe mais próxima, C, exclui a mais remota, D e E. E a herança será, então, transmitida a C, possivelmente concorrendo com B ou não, dependendo do regime matrimonial. Mas, e se porventura não ocorrer nascimento com vida? Nós teremos o grande interesse nítido em distinguir o natimorto do neomorto. Se a perícia constatar é um natimorto, o que a gente vai perceber? Ora, ele não nasceu com vida, ele não adquiriu personalidade, ele não adquiriu capacidade de direito, ele não adquiriu qualquer direito sucessório, e a herança vai ser dividida entre os ascendentes e o cônjuge. Mas se a perícia, dotada da docimazia, resultou em positiva, foi corroborada com a histologia e constatou ser um neomorto, ainda que ele tivesse respirado por um segundo, sequer que fosse, houve o nascimento com vida. Ele, então, adquiriu os direitos sucessórios, excluindo, possivelmente, os ascendentes, e, ao morrer, ele os transmitiu à sua genitora. Então, nitidamente, a gente percebe, sem dúvida alguma, o grande interesse prático no âmbito do direito sucessório. Agora, outra questão que eu selecionei para comentar com vocês, afirmava o seguinte: um louco, como tal interditado, perde a sua capacidade de direito. Correto? Completamente falso. Se ele se vê interditado, ele vai perder a sua capacidade de fato, a sua capacidade de exercício, mas não a capacidade de direito ou de gozo. Por quê? Porque assim como o legislador teve a preocupação de estabelecer o início de sua aquisição, ele teve também a preocupação de estabelecer o seu término. Em relação ao início, o artigo 2º se preocupou e trouxe para a gente a teoria majoritária conhecida como teoria natalista. A teoria natalista defende a tese de que por um único interregno, qual seja nascimento com vida, a pessoa natural adquire personalidade civil
e adquire capacidade de direito. Mas nós não podemos afastar por completo a chamada teoria concepcionista. Por quê? Porque a lei, ela admite inclusive a possibilidade de haver a fixação de alimentos em favor daquele que está ainda em período gestacional, em favor de um nascituro, concepto, concepturos. E ao estabelecer direitos para alguém que foi concebido, mas que ainda não nasceu com vida, certamente o direito não se filiou, nesta hipótese, junto à teoria natalista, mas certamente junto à teoria concepcionista. Então, se a questão nada mencionar, nós vamos defender a teoria natalista. Por quê? Porque o artigo 2º, nesse sentido, foi tamanhamente claro e o término da personalidade civil, assim como da capacidade de direito, só ocorrerá com o evento morte, uma vez que o artigo 6º do Código Civil traz para a gente a seguinte redação: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Falar de morte pode nos parecer uma tarefa muito simples, muito fácil, quando na verdade nem sempre o será. Por quê? Porque a morte pode ser do tipo real, quando eu tenho um corpo, quando eu tenho um cadáver, e eu consigo fazer ali exames cadavéricos constando a ausência de sinais vitais. Mas vejam, infelizmente, mais uma vez, estamos aí vivenciando, um drástico, não sei nem se podemos chamar de acidente ambiental ocorrido aí em Brumadinho, onde certamente vários dos corpos não poderão ser encontrados. Estão ali, infelizmente, sepultados. E na impossibilidade de se apurar aquele corpo, aquele cadáver e atestar a morte real, o legislador admite a chamada morte ficta ou presumida. A morte ficta ou presumida se subdivide em duas esferas distintas. A morte ficta ou presumida com decretação de ausência e a morte ficta ou presumida sem decretação de ausência. A morte ficta ou presumida com decretação de ausência constitui a regra em nossa legislação. Eu terei que passar por um procedimento prolixo, para, ao final, considerar aquela pessoa como presumidamente morta. Então, primeiro declara-se a sua ausência, posteriormente, nós passamos a trabalhar a abertura da sucessão provisória, para só ao final buscar a abertura da sucessão definitiva, quando finalmente ela é havida como fictamente ou presumidamente morta. Para isso, o legislador nos dá o procedimento a que se refere o artigo 22 e subsequentes do Código Civil. Melhor dizendo, do 22 ao 39, nós temos lá todo esse procedimento. Agora, nós temos uma forma mais breve de buscar também, por sentença, a morte ficta ou presumida sem decretação de ausência. Esta só se admitindo nas hipóteses do artigo 7º do Código Civil Brasileiro. De uma leitura extraída do aludido dispositivo legal, temos que será decretada a morte ficta ou presumida sem decretação de ausência, primeiro inciso, se for extremamente provável a morte de quem esteja em perigo de vida. Infelizmente, é onde ali a gente pode enquadrar as recentes vítimas do acidente ambiental ocorrido em Brumadinho. É extremamente provável a morte de todos aqueles que estavam ali dentro daquele contexto. Ah, mas professor, se não foram localizados é porque morreram, certamente, mas cadê o corpo? Eu não tenho como atestar a morte real. Então, para tal situação, admite-se a morte ficta ou presumida sem decretação de ausência. Agora, o que é importante ressaltar? Seja com ou sem decretação de ausência, ambos os institutos dependem de sentença. De sentença.
Ah, mas eu pergunto, a morte ficta ou presumida sem decretação de ausência só é admitida se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida? Não. No segundo inciso do artigo 7º, ele me diz que se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, admite-se também excepcionalmente essa possibilidade. Agora vejam, as buscas e as averiguações no acidente de Brumadinho estão ainda sendo realizadas. E isso é muito importante justamente por impedir nessa fase que esse procedimento se inicie. Por quê? Porque em consonância com o que dispõe o parágrafo único do artigo 7º do Código Civil, esta sentença só poderá ser prolatada após o prévio esgotamento das buscas e averiguações, devendo o juiz fixar a data provável do falecimento. E ali eu selecionei uma questão que eu vi cobrada em prova para comentar com vocês, que dispõe o seguinte: um pescador saiu no determinado dia em direção ao alto mar, para mais um dia de trabalho, em companhia com outros 15 colegas, cada um na sua respectiva embarcação. Após vários dias de tormenta, o mar devolveu aquelas 15 embarcações, juntamente com os destroços e os corpos daqueles pescadores. Menos uma embarcação. Essa o mar nem a devolveu e nem tampouco o corpo daquele profissional. Perguntava-se, sob essa alegação de que é extremamente provável a morte por estar ele em perigo de vida, já que todos os seus colegas também resultaram em mortos, já pode a sua esposa requerer a sua morte ficta ou presumida sem decretação de ausência? Resposta: não, porque enquanto não se esgotar as buscas e as averiguações, essa sentença não poderá ser prolatada. Agora vejam, se em ambos institutos eu estou dependendo de uma sentença, também perguntou-se em prova o que fazer com essa sentença. Será que eu preciso registrá-la ou será que eu preciso averbá-la? E aí a gente chama atenção para que a gente não confunda as hipóteses do artigo 9º com as hipóteses do artigo 10. E aí eu já adianto a vocês que no inciso 4 do artigo 9º o legislador foi categórico. Serão registradas em registro público a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Então, não temos dúvida, ambas serão objetos de registro público. Artigo 9º, inciso 4. Precisam ser registradas para quê? Ora, porque o óbito real também é levado a registro. Artigo 9º, inciso 1. Então, eu estou colocando fim à existência da pessoa natural. Eu estou colocando fim à personalidade civil. Eu estou colocando fim à capacidade de direito. E é necessário que haja, para tanto, uma oponibilidade erga omnes. É necessário que esse registro seja feito para que esse fato chegue ao número maior possível de pessoas. Agora vejam, quando eu mencionei a vocês que, de acordo com o que se obteve em prova, perguntou-se se um louco como tal interditado perderia a sua capacidade de direito, e logo nós vimos que não, ele a manteria enquanto vida tivesse, ele teria, na verdade, atingido, como nós mencionamos, a sua capacidade de fato. Essa, ao contrário da capacidade de direito, nem todos nós a temos. E, uma vez adquirida, ela pode ser objeto de perda antes mesmo do evento morte. Por que razão? Vamos lá ver? A capacidade de fato ou de exercício pode ser adquirida tão somente através de 2 implementos distintos. O primeiro implemento é o implemento denominado maioridade civil. De acordo com o que se extrai do caput do artigo 5º do Código Civil Brasileiro, sabemos que cessa a incapacidade aos 18 anos completos. Mas, em consonância com o parágrafo único desse mesmo artigo 5º, nós temos lá a presença de um segundo implemento, qual seja o implemento emancipação. E ali a gente percebe o Instituto da Emancipação
extremamente cobrado pelas comissões de concurso público. E será que são fáceis as hipóteses de emancipação? Se nós tivermos cuidado com os seus requisitos, sim. E a verdade é que se trata de um instituto, embora excepcional, porque, como regra, nós adquirimos a capacidade de fato por um critério etário, pela maioridade civil, e por exceção é que nós atingimos a capacidade de fato pela emancipação. Agora, a emancipação não nos traz maiores segredos. Por quê? Porque todas as hipóteses e espécies de emancipação estão transcritas pelo parágrafo único do artigo 5º do Código Civil Brasileiro. Claro, nós vamos destrinchar esse dispositivo, até para chamarmos atenção aqui para os requisitos fundamentais em cada uma das espécies, mas a verdade é que nós podemos nos depararmos com 3 espécies de emancipação. Primeiro, a chamada emancipação voluntária ou negocial. Expressões sinônimas. Segundo, a emancipação judicial. E terceiro, a emancipação legal. Então, a emancipação se subdivide em voluntária ou negocial, judicial ou legal. Como todas elas encontram-se inseridas exclusivamente nos moldes do parágrafo único do artigo 5º, nós precisamos ali destrinchá-lo, uma vez que ele acha-se subdividido em 5 incisos distintos. Lá no primeiro inciso, em sua primeira parte, nós temos a chamada emancipação voluntária, também, como mencionamos, denominada como emancipação negocial. Essa é deferida por quem, hein? Não tenho dúvida. Pelos pais ou um deles na falta de outro. Pelos pais ou um deles na falta de outro. Mas atendendo necessariamente a uma forma prescrita em lei. Qual? Escritura pública. É impossível estabelecer-se uma emancipação voluntária por intermédio de uma escritura particular. A lei exigia uma obediência à forma estabelecida, que seja necessariamente firmada por intermédio da competente lavratura da escritura pública de emancipação. Escritura pública que, segundo o que dispõe o parágrafo único do artigo 5º, em seu primeiro inciso, primeira parte, independe de homologação judicial. Então, o legislador assim estabeleceu. Cessará para os menores a incapacidade. Olha, cuidado, vale a pena a gente grifar lá no parágrafo único do artigo 5º. O que a emancipação faz cessar é a incapacidade. Eu vi uma banca cobrando. É correto afirmar que com a emancipação cessa a menoridade? Não. Eu me mantenho menor. Menor emancipado. O que ela faz cessar é a incapacidade. Então, muito cuidado com isso. Às vezes a gente está preocupado lá com o tempo que a gente sabe que é curto e marca lá, puxa vida, a emancipação fez cessar a menoridade do agente. Não, ela fez cessar a incapacidade, ele vai continuar sendo um menor, mas porém um menor emancipado, um menor que antecipadamente vai alcançar a sua capacidade de fato. Vejam, a regra nos impõe que os pais, detentores do poder familiar, direcionarão a um cartório de notas e solicitarão ao seu tabelião ou substituto legal que lavre a competente escritura pública de compra e venda. Desculpem, escritura pública de emancipação. Para isso, eles não têm que sequer motivar, dizer a razão pela qual eles desejam tornar emancipado o filho menor, bastando exclusivamente que eles demonstrem perante o tabelião ou seu substituto legal que o filho menor que eles visam emancipar tenha alcançado pelo menos 16 anos de idade. Dessa forma, descabe emancipação voluntária ou negocial antes dos 16 anos.
É fundamental que a demonstração etária seja demonstrada para que a competente escritura pública de emancipação seja, então, lavrada. Agora, a lei mencionou pais, um deles na falta de outro. E é claro que nós não estaríamos a admitir qualquer falta. Se eu simplesmente compareço sozinho e demonstro ao tabelião meu anseio de emancipar o meu filho que tem alcançado 16 anos, é papel dele me inquirir acerca dos motivos pelos quais a genitora de meu filho não se faz presente no momento daquela sentada. E se eu simplesmente disser, ela foi ao shopping center fazer compras, ela está no salão de cabeleireiros, evidentemente essa não seria uma falta que me habilitaria de forma unilateral a pleitear essa emancipação. Agora, o cenário é drasticamente alterado quando eu digo, ela não se faz presente porque morreu. Então, vamos provar o óbito através do assento, né, da certidão devidamente registrada no cartório competente. Ali eu tenho a prova da falta do outro. Ou, ela, na verdade, eu não sei se morreu, mas estava, por exemplo, entre uma das pessoas desaparecidas no acidente de Brumadinho. Eu só requeriu, então, a morte ficta ou presumida, onde a sentença foi devidamente registrada? Traga essa prova para mim. O senhor estará demonstrando a sua falta e eu o habilitando, enquanto tabelião, a lavrar de forma unilateral a competente escritura pública de emancipação. Agora, pode ser que essa genitora ou genitor encontrem-se vivos, mas um ou outro tenha sido destituído do exercício do poder familiar. A destituição do exercício do poder familiar é uma pena grave. Destituição do exercício do poder familiar, pena grave, necessariamente imposta por sentença, onde o contraditório e a ampla defesa tenham sido observados e que o juiz entendeu por bem, como, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que castiga imoderadamente o seu filho, perderá o poder familiar. No momento em que eu lá compareci sozinho, mas aleguei, a genitora está viva, mas ela foi destituída do exercício do poder familiar, compete a mim trazer à baila a prova através de sentença livremente transitada em julgado. Estarei ali demonstrando a falta do outro e ali unilateralmente obtendo a competente escritura pública de emancipação. Agora, e se um deles se acha interditado? Será que o outro pode sozinho obter essa emancipação? Não. Por quê? Porque um louco como tal interditado continua a ter direitos. Continua a ter a sua capacidade de direito, a capacidade de gozo, enquanto vida ele tiver. Mas aí vai impedir a emancipação pelo fato de que um dos genitores se encontra interditado? A voluntária, sim. Mas nada impede que a emancipação judicial seja deferida. Essa emancipação judicial está presente na segunda parte do mesmo inciso 1 e, necessariamente, ela não será decretada ou solicitada pelos pais, um deles na falta do outro, mas sim através de um pronunciamento judicial, onde certamente esse pronunciamento judicial não se fará por escritura pública, mas certamente por sentença. Tanto é que o legislador assim preconizou. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais, um deles na falta de outro, mediante escritura pública ou por sentença judicial, ouvido o tutor, desde que o menor tenha pelo menos 16 anos. Então vejam, seja a emancipação voluntária ou seja a emancipação judicial, o legislador exigiu o cumprimento desse critério etário, ao menos 16 anos. Ora, mas vamos admitir, então um deles está acometido de uma grave enfermidade e, portanto, curatelado. Pode ser que o juiz conceda por sentença a emancipação deferida por aquele que está são. Ou pode ser que haja um descompasso entre os genitores. Um se mostra tendente a emancipar e o outro não. Da parte especial do Código, especificamente no artigo 1631, em seu parágrafo único,
o que não é lá muita preocupação, porque está lá no âmbito do direito de família, o que não está propriamente no nosso programa, mas que é importante aqui para a gente entender, o legislador estabelece que sempre que o pai ou a mãe, no exercício do poder familiar, estiverem diante de um desacordo, é facultado a qualquer um deles socorrer-se ao Poder Judiciário para a solução desse litígio. Então, cabe nessa hipótese uma emancipação judicial. Agora vejam, ambos os pais já faleceram, decaíram do poder familiar ou foram ficta ou presumidamente declarados como mortos. O que vai ser necessário para que alguém represente ou assista esse menor? A nomeação de um tutor. Sabemos que o tutor é nomeado para as hipóteses a que se refere o artigo 1728 do Código Civil. Ou seja, quando ambos os pais falecerem, decaírem do poder familiar ou forem declarados ausentes. Pergunta-se, cabe ao tutor requerer a emancipação do tutelado? Vejam, de uma leitura extraída da segunda parte do inciso 1, parágrafo único do artigo 5º, o que o legislador preconizou é a necessidade do tutor ser ouvido. Ser ouvido quando o menor assim requerer. Porque a verdade é que o tutor está assumindo um ônus, ele está assumindo um munus de representar ou assistir aquele menor enquanto ele não atingir a maioridade ou enquanto não for emancipado. E aí o legislador, então, preconizou, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, desde que o menor tenha 16 anos. Então, a corrente majoritária defende a tese que o tutor não é a parte legítima para requerer a emancipação do tutelado, só competindo a ele ser ouvido em procedimento judicial. Agora, vejamos. Escritura pública e sentença, que uma vez expedidos, deverão trazer o quê? Uma publicidade em relação a alguém antes havido como incapaz e que acabou por alcançar a sua capacidade de fato ou de exercício, podendo praticar para si todos os atos da vida civil. Conclusão, serão esses institutos registrados ou averbados? Ambos necessariamente levados a registro público. Vejam que o artigo 9º, inciso 2, Código Civil Brasileiro, veio assim estabelecido. Serão registrados em registro público a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Por outorga dos pais, emancipação voluntária. Por sentença do juiz, emancipação judicial. Agora, eu acho que nós estamos até um pouquinho indo além, mas para não correr o risco disso ser cobrado a vocês e eu não ter mencionado, costuma-se perguntar, né, em concursos com grau de dificuldade maior, onde principalmente a lei de registros públicos vem a ser incluída, qual seria propriamente o cartório competente para proceder a esse registro? E isso nos dá subsídio para que nos reportemos aos artigos 89 a 92 da Lei 6.015/73 e respondermos que no cartório do primeiro ofício de registro de pessoas naturais serão registradas as sentenças e as escrituras públicas de emancipação. Então, no cartório do primeiro ofício de registro de pessoas naturais, proceder-se-á a esse registro. Não apenas das emancipações, mas também, olha lá, dica, das interdições. Ah, professor, mas e se for uma cidade pequena, que tenha um único cartório? Aquele será o cartório do primeiro ofício e, por isso, responsável por se proceder a esse registro. Ok. Mas eu atentei afirmando que as hipóteses de emancipação estão todas elas relacionadas em um único dispositivo legal, parágrafo único do artigo 5º. Duas delas nós já mencionamos, a voluntária e a judicial. E a legal? Onde é que ela será encontrada? Em todos os demais incisos do artigo 5º. Ou seja, no inciso 2, no inciso 3, no inciso 4 e no inciso 5,
O que nós temos ali são todas hipóteses de emancipação do tipo legal. Por essa razão, elas não estão na dependência de uma escritura pública ou de uma sentença. Basta que eu preencha os requisitos impostos pela lei. Qual é o primeiro requisito? O casamento. É o casamento. Quando eu me caso, eu me emancipo. Eu me torno apto a praticar sozinho todos os atos da vida civil. Evidentemente, aqui é necessário a união matrimonializada. E aí foi perguntado em prova, se o casamento está imposto pelo Código Civil como uma das hipóteses de emancipação legal, o mesmo poderá se dizer em relação à união estável, já que os instrumentos se encontraram hoje devidamente equiparados na ordem civil. Correto? Completamente falso. E completamente falso por quê? Turma, sejamos muito francos. Dividir o direito em civil, penal, tributário, constitucional, administrativo, processual é apenas uma forma didática de estudarmos essa grande ciência do direito. E a verdade é que nenhum ramo é dotado de autonomia sem passar pelo crivo constitucional. Então vamos lá esbarrar na Constituição Federal. O artigo 226, parágrafo 3º da nossa Carta Magna, Constituição Federal de 88, estabelece que é dever do Estado facilitar a conversão de uma união estável em casamento. Deixa o legislador claro que ele prefere que as pessoas se casem do que vivam em união estável. Tanto é que é papel do Estado facilitar essa conversão. Conclusão. Se o Estado deve facilitar, certamente é porque nós não temos uma equiparação entre os institutos. Mesmo porque o casamento é um negócio jurídico mais solene imposto por todo o Código Civil, enquanto que a união estável, ao contrário, ela peca pela ausência de solenidade. E como o casamento é uma hipótese de emancipação legal, como é que eu provo perante terceiros que eu estou emancipado? Exibindo a minha certidão de casamento. Ora, mas eu fui lá no cartório e eu lavrei um instrumento de união estável. Tudo bem, você está lá demonstrando a união estável, que sequer depende de lavratura de qualquer instrumento. Ela é simplesmente a união contínua, pública, duradoura, com o objetivo de constituição de família. Mas ela não emancipa. Ela não emancipa. Vejam que para fins de emancipação não há uma equiparação entre casamento e união estável. Ótimo. Mas, pergunta-se, se eu preciso dos 16 anos para a emancipação voluntária e judicial, para o casamento, em regra, eu preciso também dos 16 anos? Certamente que sim. Eu tenho lá a chamada idade núbil, presente na redação do artigo 1517 do Código Civil, estabelecendo que o homem e a mulher estão aptos a convolar núpcias aos 16 anos completos. Agora, muito cuidado com o que eu vou colocar aqui para vocês. Vejam só. Eu tenho aqui um jovem casal, A e B. Ambos completaram 16 anos de idade. Ambos manifestam o seu inequívoco intuito de convolar matrimônio. Para que esse matrimônio seja válido e conceda, consequentemente, a emancipação, é necessário que esse casal esteja assistido pelos seus pais? Resposta: não. Ah, então o jovem casal vai lá e sem assistência consegue convolar matrimônio? Sem assistência, sim, mas não sem autorização. Mais do que assistência, eu preciso de autorização. E isso é uma pegadinha constantemente cobrada em concurso público. O que a gente observa é que os pais precisam autorizar esses filhos e não simplesmente assistir. Então, numa hipótese onde eu tenho ambos os genitores vivos, né, os pais do noivo e os pais da noiva, nós vamos necessitar de 6 manifestações, já que é necessário o pronunciamento inequívoco dos nubentes, assim como de seus respectivos pais, que evidentemente estará dispensada se porventura eles faleceram ou foram declarados ficta ou presumidamente mortos. Ah, professor, mas vamos admitir o seguinte,
Um deles entende, embora sem um motivo plausível, por não autorizar esse matrimônio. Digamos, o pai da noiva entende, não, eles são muito novos e eu, embora não tendo motivo, eu não dou essa autorização. Ela pode ser suprimida judicialmente? Pode. Buscando o quê? O ingresso de uma ação de suprimento de consentimento. Nessa ação de suprimento de consentimento, consubstanciada nos termos do artigo 1519 do Código Civil, né, o legislador preconiza que a denegação do consentimento, quando injusta, poderá ser suprida pelo juiz. E como é que o magistrado vai saber se ela é justa ou não? Procedendo à oitiva do genitor que a denegou. Então, não há dúvida quanto à necessidade de um procedimento judicial. B, enquanto autora, assistida pela mãe, ingressa com a ação contra o pai é ouvido, e se o juiz entender por bem que o motivo por ele alegado não é plausível, ele vai suprir esta autorização. Daí é que distingue a assistência da autorização. A assistência não pode ser suprida judicialmente. A autorização pode. Para quê? Para que um capricho não venha prosseguir sem um motivo. Agora, será que é possível me casar antes dos 16 anos? Excepcionalmente. Pronto, respondido. Buscando o quê? Uma ação de suprimento de idade. Uma ação de suprimento de idade. E vejam, por que excepcionalmente? Quando eu me reporto ao artigo 1520 do Código Civil, ele inicia, inclusive, através dessa nomenclatura. Excepcionalmente. Excepcionalmente será deferido o matrimônio daqueles que ainda não atingiram idade núbil, artigo 1517, 16 anos, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou nos casos em que se resulte gravidez. Pergunto, eu posso buscar uma interpretação gramatical, literal desse dispositivo